Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Pode Ler. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que com certeza interessa a você que está aí nos assistindo, seja você homem, mulher, idoso, jovem, que está ingressando aí no mercado para trabalhar ou que está desenvolvendo algum projeto de empreendedorismo. Quem é que não quer organizar as suas finanças? Me diga. Não tem ninguém. Todos nós precisamos de cura financeira, de direcionamento, de orientação, de uma mentoria, muitas das vezes, para fazer escolhas certas no que diz respeito a como usar o nosso dinheiro. Nem todo mundo sabe administrar bem o que ganha. Você sabia disso? Ou se administra, não sabe como investir. Ou, de repente, é alguém que tem um faturamento bom, que consegue gerar renda, mas não consegue multiplicar com facilidade aquilo que ganha. Então, para falar sobre tudo isso e muito mais, hoje nós temos uma convidada especial, e eu falo especial mesmo, porque, inclusive, tem o meu sobrenome. É a Flávia Alves. Bem-vinda, Flávia. Gratidão, minha flor. Prazer estar aqui com você. É uma honra. E poder falar um pouquinho desse universo literário a qual nós fazemos parte como escritoras. E é algo que me traz muito prazer e sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Porque eu te digo que eu nunca imaginei escrevendo, sendo escritora. Era algo assim, um universo tão distante. E tive a honra de participar desses 3 projetos e que transformaram a minha vida. E sou muito grata, muito feliz por ter essa oportunidade. E mais feliz ainda de estar aqui com vocês. Nossa, a honra é toda minha. Gente, vocês não acreditam, mas ela é apresentadora de um programa também. Então ela tá dizendo aqui, chegou aqui toda, eu tentando explicar, mas ela é quem domina, entendeu? Imagina. Ela domina as telinhas. Ela domina as telinhas. Você participa hoje de um programa. Fala um pouquinho, Flávia. Isso, hoje nós estamos com o programa Saúde Financeira com Flávia Alves. Ele acontece toda sexta-feira às 18 horas. E depois a gente consegue também tê-lo gravado no YouTube, pela Elo TV. E no meu YouTube também, Flávia Alves Investimentos, você consegue acessar o conteúdo gravado e os recortes vão para o Instagram. É um programa muito bacana, onde eu falo que é como se fosse a sala da minha casa. Eu recebo os meus convidados, onde eles vêm para contribuir também, não só com a experiência de vida deles, porque todos nós temos que lidar com dinheiro, né? Sim. É algo que todos percorremos ao mesmo tempo, trabalhamos por ele,
e muitas vezes temos dificuldade de lidar com ele no dia a dia, e a gente traz esse tema. Na realidade da vida dos convidados, o que eles têm para contribuir, seja com a trajetória de carreira, seja com as situações financeiras as quais eles já passaram, tanto de dificuldade quanto de sucesso, para que a gente possa compartilhar, porque nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Sim. Contribuir com as nossas trajetórias, com as nossas vivências e experiências, o que a pessoa que está nos assistindo está vivenciando no atual momento, pode ser algo que nós já vivenciamos no passado, e temos aqui uma troca genuína, de forma descontraída, porque falar de dinheiro é um tabu, quase ninguém gosta. Quando você fala de dinheiro, a pessoa já assovia, olha para um lado, olha para o outro, tá falando comigo? Então a gente procura, né, trazer o tema dinheiro, investimentos, finanças, dívidas, esse tema que hoje todo mundo conhece muito bem e que pouco gosta de falar, de uma forma leve, descontraída, sem julgamento, mas com muita verdade. A verdade que você já vivenciou, que eu já vivenciei, e num bate-papo entre a gente, interagindo com o público, a gente traz isso de uma forma leve, onde todo mundo pode contribuir, porque as pessoas também participam pelo chat, fazem perguntas ou fazem comentários, e ali a gente faz um bate-papo gostoso. Isso é importante, porque aí você já vai esclarecendo e ajudando as pessoas que têm dúvidas ali sobre o assunto. Esse é o intuito. O saúde financeira é como que nós podemos compartilhar da saúde sua, minha, do meu convidado, de forma leve, sem julgamento, mas que a gente possa crescer e evoluir juntos. Excelente. E eu fiquei curiosa, eu sei que quem está em casa deve também estar curioso aí. O que te levou a escolher esse tema, esse eixo de trabalho, né? Esse nicho de trabalho que é o financeiro? Por exemplo, eu escrevi um livro, Toda Criança Precisa de um Herói, que, aliás, eu trouxe aqui para presenteá-la, tá? Ai, que tudo! Eu quero presenteá-la com o meu livro. Mas, assim, tem uma história por trás, né? Eu sou advogada, trabalho com projetos sociais, com a política pública. Então, tem muito a ver. Quando eu falo Toda Criança Precisa de um Herói, é um livro com a proposta de falar sobre os direitos da criança e adolescente. Então, normalmente a gente escreve sobre aquilo que a gente tem uma vivência, que a gente tem uma experiência, que a gente tem uma história. Sim. Qual é a história da Flávia? O que te levou para o mercado financeiro? Minhas dores. As minhas dores me levaram para o mercado financeiro, os meus receios. E nos meus livros eu trago um pouco da minha história, né? Eu falo que desde pequena eu fui conduzida para essa questão da economia doméstica, do lar, assistindo as mulheres da minha casa, tendo toda essa força de trabalho, essa preocupação em economizar. E a gente, enquanto criança, a gente observa muito os adultos, e isso foi sendo inserido na minha realidade. Quando eu cheguei na juventude, que eu comecei a fazer minha faculdade, eu fui trabalhar ao mesmo tempo que eu estudava, então passei por dificuldade financeira, tive que negociar minhas dívidas semestralmente para conseguir fazer minha matrícula e continuar estudando. Foram 6 anos negociando dívidas. Então a pessoa acaba aprendendo, né, como fazer. E quando eu terminei minha faculdade, ainda fiquei 1 ano e meio negociando, ainda acertando a dívida da faculdade, porque eu não conseguia o crédito educativo. Então o que eu trabalhava, o que eu recebia não era o suficiente para pagar a mensalidade. Então foram 6 anos aí, tendo essa semestralmente, tendo que ir no financeiro da escola, ficar na fila, esperar para sentar lá, negociar os juros, soltar os cheques voadores para fazer a matrícula para estudar mais um semestre. Entendi. Então, essa parte de negociação de dívidas ficou bem inserido na pessoa. E aí, depois que eu me formei, que eu acertei essa parte, eu sempre sonhei em adquirir a casa própria. Era um sonho ter um imóvel. Então, meus primeiros salários já comecei a separar para poder realizar meus sonhos. E os sonhos é o que motiva a gente a trabalhar e conquistar.
Então, eu fui conquistando, trabalhando e conquistando os meus sonhos. Então, eu aprendi a me organizar financeiramente, planejar para que eu pudesse realizar meus sonhos. E assim eu fui ao longo da minha carreira profissional. Em 2019, depois de quase 20 anos de carreira profissional, chegou o momento de fazer minha transição de carreira. E o meu maior receio durante todo esse período era de ficar desempregada, porque eu já tinha ficado desempregada 2 vezes e é um momento muito desconfortável. Então eu sempre tive a preocupação, eu preciso ter uma reserva financeira para Deus livre guarde, acontecer um momento de desemprego, eu ter recurso para me manter até conseguir me recolocar no mercado de trabalho. Era um receio e uma preocupação. Então eu tinha o hábito de poupar para esse fim. O outro era, eu gostava muito da empresa que eu trabalhava e quando eu entrei para ela eu falava assim, cara, eu quero me aposentar aqui. Eu tive excelentes mentores, pessoas que quando eu cheguei como júnior, já eram sêniors, e me ensinaram a trabalhar, me ensinaram o ofício. E eu admirava aquelas pessoas. E eu via essas pessoas sendo convidadas a sair da empresa. E eu comecei a observar que em algum momento isso também aconteceria comigo. Então, ou seja, eu medi ali a régua. Essas pessoas estavam ali na faixa dos seus 40, 50, 45, 50 anos. Então, eu sabia que quando eu chegasse nessa faixa também, poderia acontecer comigo. Eu não estava vendo mais as pessoas se aposentarem nessa empresa que eu tanto gostava de trabalhar. Então, eu falei, eu preciso me preparar, porque em algum momento eu ainda vou estar no auge do meu intelecto, mas eu vou ser convidada para retirar, assim como essas pessoas que me ensinaram o ofício estão sendo convidadas a se retirar da empresa. E aí, era um segundo receio. O outro era me adoecer. Porque eu trabalhava num ambiente muito hostil, que exigia muito do meu organismo, era muito estressante. E eu levava o meu organismo no topo do estresse. Então eu falei, cara, enquanto eu tô jovem ainda, com saúde, eu aguento administrar isso bem e tô aqui correndo para bater meta, performar, fazer e acontecer, sendo desafiada ao tempo todo, porque era um ambiente masculino. Então, no ambiente masculino, você que é mulher, você tem que provar o seu valor o tempo todo. Sim. Então, isso exigia muito de mim. Fora chegar em casa, ser mãe, dona de casa e tudo mais, administrar a vida. Então, era outro receio que eu tinha. Adoecer, ficar desempregado e a questão de não conseguir me aposentar dentro daquela empresa e ser convidada para ir para o mercado de trabalho na faixa ali dos 45, 50 anos. É você ter que se reinventar novamente. Então, eram medos e receios que eu tinha e que de fato aconteceram em 2019. Chegou tudo junto. E ali naquele momento, minha preocupação era, legal, eu aprendi a poupar, eu consegui ter minha casa própria, eu consegui ter meu carro próprio, tudo quitado, tudo bonitinho, meus filhos estão ainda na faixa escolar, minha saúde se foi, eu preciso tomar uma decisão crucial na minha vida, que é pedir para me desligar dessa empresa para cuidar da minha saúde, e teoricamente eu não estou aposentada ainda. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar fora do mercado de trabalho para cuidar da minha saúde. E essa reserva que eu fiz ao longo dos anos, se eu não fizer esse dinheiro trabalhar por mim, aonde eu tiro mês após mês, a tendência é ele acabar. E aí, cara, chegou tudo junto e misturado. E eu tive um papo reto com Deus, cara. Que assim, quando eu tô na angústia e que eu clamo pela misericórdia dele, ele me responde. E eu fui para uma padaria almoçar, saí da fábrica e fui conversando com Deus, pedindo orientação. Senhor, o que eu faço de agora em diante? E aí meu celular estava na mesa, acendeu a tela do celular. Era uma propaganda de um MBA que a XP estava lançando, junto com a IBMEC e a Infomoney, para capacitar assessores de investimentos, porque eles estavam prevendo que ia ter uma migração da renda fixa para a renda variável. Muitas pessoas viriam, porque a bolsa estava previsto para bater todos os recordes em 2020, e eles precisavam preparar pessoas para poder trabalhar
com eles. E eu falei, pronto, eu preciso aprender a colocar o dinheiro para trabalhar. Eu vou voltar a estudar. E assim eu comecei meu MBA em investimentos, mas o meu intuito era aprender para colocar o meu recurso, investir o meu recurso. Eu não conhecia nenhum investidor, ninguém falava sobre como investir. O meu dinheiro estava ali aplicado em produtos bancários, mas não rendia nada. Na verdade, quem estava ganhando com o meu dinheiro era o banco, porque emprestava a juros altos e ele ganhava e eu não via meu dinheiro. Era eu fazendo meus aportes todo mês. E nesse movimento, eu comecei a investir no mercado de capitais, fui empreender com o propósito de criar uma carteira previdenciária a qual o meu dinheiro trabalhasse por mim e me gerasse renda passiva. Um ano depois de investir, eu consegui ter êxito porque teve a crise em virtude da pandemia, o mercado financeiro derreteu, enquanto todo mundo estava vendendo, eu estava comprando. Quando as pessoas resolveram voltar para o mercado, eu já estava com o meu patrimônio ali investido em ativos que geravam renda, e aí eu consegui me aposentar aos 44 anos com a renda que eu recebia no mundo corporativo. E aí eu falei assim, Deus, eu me senti tão abençoada, que eu falei assim, como que eu ensino isso para as pessoas? Porque bênção recebida tem que ser transmitida, transbordada. E aí eu fui buscar me capacitar. Porque até então eu trabalhava na indústria, eu dava treinamentos para a área de compras, eu era supervisora de compras, então eu era multiplicadora, mas eu não tinha a metodologia para ensinar. E aí eu fui fazer um curso de educador financeiro para poder ter a forma de dar mentoria, de forma que as pessoas entendessem como que eu estava investindo dentro da Bolsa de Valores. E aí contratei um mentor, porque a gente estava em meio à pandemia, todo mundo trancado dentro de casa. Como é que eu ia fazer isso? E eu não tinha o hábito de mexer com a internet. O máximo que eu tinha era um LinkedIn. E aí ele virou para mim e falou assim, Flávia, escutou minha história, falou assim, a melhor forma de você levar o seu conhecimento para outras pessoas hoje, em meio à pandemia, quando está todo mundo trancado dentro de casa, nas redes sociais, é através do Instagram. Eu nem sabia o que era Instagram. Eu falei, eu nem sei o que é Instagram. Ele falou assim, então procura saber. Eu falei, mas tá todo mundo trancado dentro de casa. Ele falou assim, acha alguém para poder te ajudar a abrir uma conta. Começa a criar conteúdo para que as pessoas entendam o que você faz e venham fazer mentoria com você online. Porque tá todo mundo trancado dentro de casa. E aí eu comecei em paralelo, fazer o curso, continuando com o curso de MBA, comecei o de educadora financeira e abri a conta no Instagram e comecei a fazer conteúdo para chamar cliente para que eu pudesse ensinar a investir. Então, ao mesmo tempo que eu ajudava as pessoas a se organizar financeiramente, porque durante a pandemia as pessoas foram pegas de surpresa, não tinham reserva financeira. E com isso, muita gente foi pego despreparado. Então, eu comecei a atender as pessoas que estavam ali em crise, para parar para pensar numa possível solução. E aí já na parte educacional, ajudando elas a trazer soluções para a parte financeira em meio à pandemia. E também chegaram pessoas que tinham recurso financeiro e que queriam investir como eu estava investindo na Bolsa de Valores. Então eu comecei a atender dois públicos. Entendi. E assim comecei a minha jornada no mercado financeiro como mentora. Eu não quis me associar a nenhum escritório da XP, porque na época haveria conflito de interesse e assessores não podem investir o próprio recurso, porque eles têm acesso a produtos, informação privilegiada no mercado financeiro. Então eu falei, não, eu vim buscar conhecimento porque eu tinha dores que eu queria sanar, que era colocar o meu dinheiro a trabalhar para mim. E agora que eu aprendi, eu vou gastar o meu tempo e a minha energia para fazer gestão do meu próprio recurso. E vou ensinar outras pessoas a fazer o que eu estou fazendo e que está dando certo. E assim que eu cheguei nesse universo. Passado um tempo, meu pai veio a falecer ainda dentro da pandemia, endividado. Nós não sabíamos, ele não comentou nada com a família. E isso mexeu muito com o meu emocional. Eu já tinha perdido minha avó um ano antes, mãe dele. E aí, quando veio ele a falecer, eu tive, junto com meu irmão, quitar dívidas dele. Levamos aí mais de um ano e meio para quitar essas dívidas.
E isso mexeu muito comigo e eu falei assim, cara, eu quero entender o porquê do comportamento do meu pai. Ele podia ter trazido pra gente essa situação e ele não fez. Ele foi pedir ajuda para pessoas amigas, mas não pediu pra gente. E deixou essa situação pra gente ter que tratar. E pra mim isso foi uma dor. Eu falei, eu quero entender porque assim como meu pai faleceu durante a pandemia, endividado porque resolveu empreender, porque a vida toda ele trabalhou dentro do CLT. E aí, quando aposentou, resolveu empreender. 4 restaurantes. Pegou dinheiro de banco. Não foi suficiente, ele não tinha mais como. Ele pediu amiga para pegar dinheiro no banco para ele. Estourou a pandemia, tudo fechado, lockdown. E a dívida ficou. E aí eu falei, o meu pai se foi. Mas e aqueles que estão endividados e que ficaram? Que mesmo após acabou o lockdown, como meus comércios abriram, todo mundo veio, abriu o seu comércio. E essa dívida que está escondida atrás debaixo do tapete. E as dores de quem vive hoje, E as dores de quem vive hoje, sem falar, está sofrendo calado, perdendo noite de sono, estressado. Famílias sendo abaladas emocionalmente com isso. Chega no trabalho, não consegue performar, não consegue entregar porque está emocionalmente abalado com essa situação e não tem coragem de olhar para isso, de pedir ajuda. E hoje a gente tem como ajudar. Falar já é um alívio. Então, hoje eu trabalho e atuo nesse universo. Por quê? Porque eu passei por dores relacionadas ao financeiro e consegui superar essas dores. E através disso, eu transformei essa dor em livros, que é história verídica. Cada um deles conta uma parte de como foi para mim me tornar empreendedora, seja no mercado de capitais ou empresária que sou hoje, seja investindo na Bolsa de Valores, contando aqui como foi a minha trajetória e oriento como que um investidor adentra ao mercado de capitais, seja com a mentalidade correta para organizar a vida financeira e ter essa mentalidade positiva. Porque finanças, cara, pega para todo mundo. Sim. As pessoas, elas não foram ensinadas a lidar com dinheiro. E isso hoje é uma dor latente e real. Tá todo mundo correndo atrás do dinheiro. Recebe, consegue, o dinheiro bate na mão e vai. São poucas as pessoas que conseguem, de fato, ser próspera e abundante com o recurso financeiro. Cocriar na matéria e conseguir trazer isso de forma... Cara, eu organizo, eu consigo fazer ele se multiplicar e eu consigo proteger. Eu consigo manter e proteger esse recurso. Então, essa dificuldade, ela é real. E hoje, temos muitas pessoas também endividadas que não sabem como sair desse endividamento em virtude do crédito fácil. Então, a gente tenta, dentro do trabalho que eu desenvolvo, seja através da literatura, seja através do programa, seja através do YouTube, do meu Instagram, elevar o nível de consciência das pessoas. Não tem problema dever. O problema que a gente precisa olhar com muito cuidado e com muito critério é a inadimplência. Porque a inadimplência, ela pode ser um problema grave, onde você possa vir a perder os seus bens. O que você lutou tanto para conquistar. É uma má gestão do recurso. Uma má gestão do recurso. Então, precisa-se ter esse cuidado, precisa-se ter... Cara, eu não sei como faz. Pede ajuda. Eu hoje sou mentora, sou consultora de investimentos, ajudo e oriento os meus clientes a se organizar melhor financeiramente. Eu falo que eu trago cura financeira. Porque você não precisa sofrer sozinho. É só pedir ajuda. A gente está aqui com esse intuito de trabalhar e trazer orientação. E os livros hoje é um pouquinho de mim que está aqui eternizado nesses projetos. Deixa eu, Flávia, você tem uma história assim fenomenal e você expõe de uma forma tão clara essa trajetória sua de vida, expondo aí situações pessoais, né, profissional, da sua vida, do seu pai.
E aí a gente percebe a riqueza que é a experiência que você teve na sua vida para hoje produzir esse conteúdo. Ou seja, é um conteúdo que vai realmente ajudar outras pessoas, né? E eu queria poder mostrar aqui, se você puder me dar aqui esse livro, que você fala Empreenda com Propósito. Eu achei o título fenomenal e eu tenho certeza que o conteúdo é, assim, enriquecedor. Aqui até tem um subtítulo: O caminho para criar negócios alinhados com a sua essência. Exato. Porque tem isso também. Às vezes tem gente que vai pensando assim, eu quero só ganhar dinheiro, mas não respeita os seus princípios e a sua essência. E aí não dura muito tempo, né? Se perde. Se perde. Se perde no caminho. É. E aí, o que eu falo, né? Esse empreender com propósito, muitas pessoas hoje, elas falam assim, eu vou empreender. E aí uma pergunta que é fundamental: qual é o propósito? Sim. Você sabe que tem a ver muito com o Pode Ler que eu gravei no sábado passado. Quem está aí no canal pode voltar lá depois. Ficou salvo, todos os vídeos ficam salvos. E eu falei sobre comece pelo porquê. Isso. E o porquê é o propósito, gente. Se você não tem isso claro, você não vai conseguir ser bem sucedido em nada na vida, né? Porque o motivo de você estar correndo, fazendo e acontecendo, ele se perde na linha do tempo. Sim. Se não tem um propósito genuíno, atrelado a quem você é, a sua essência, o que você quer, o porquê que você está fazendo isso, você se perde no caminho. Aqui eu vi esse livro, O Sucesso Existe em Você, e o título é DNA Financeiro, Desbloqueando o Seu Potencial nas Finanças. Eu penso que assim, a maioria das pessoas, elas dizem assim, eu não enxergo com esse potencial financeiro. Por exemplo, para mim é muito difícil planilha, para mim é muito difícil entender no que investir, né? O mercado financeiro, abrir conta, qual é a melhor agência. Hoje tem os bancos digitais, então assim, tem muita gente que precisa desbloquear nesse assunto, porque acaba, é crença, né? E fica investindo, às vezes, em produtos, como você falou, você ficou muito tempo investindo em produtos que não tem uma rentabilidade muito boa, né? Sim. Então, é uma questão de aprender mesmo, ir atrás como você foi estudar. Porque é aquilo, ninguém nasceu sabendo. Quando eu comecei a entrar nessa crise, né, de que eu teria que sair do mercado por questão de saúde, eu peguei e falei assim, cara, eu não conheço nenhum investidor. Não conheço ninguém do mercado financeiro. Eu venho de uma família humilde. Entendeu? Então eu falei assim, eu me considero a filha do improvável. Assim, eu falo, eu sou o improvável. Negra, venho de uma família humilde. Porém, eu sempre fui muito esforçada. Eu não falo que eu sou inteligente. Eu falo que eu sou esforçada. Eu sou resiliente. A resiliência é meu sobrenome. Eu bato na parede, eu bato na pedra, eu volto e eu não desisto. Eu me reformulo e falo, eu vou de novo. E eu vou até o romper. E eu consigo romper as barreiras para poder chegar onde eu quero. Porque eu sei que tudo me é possível. Tudo é possível ao que crê. Então, se tudo é possível ao que crê, eu sou uma mulher de fé. E eu creio que nada é impossível para que eu alcance. Então, essa minha fé é o que me fez chegar até aqui. E eu continuo sonhando, porque eu falo que eu sou uma mulher que sonha. Fui uma criança que sonha e hoje eu sou uma mulher que continua sonhando. E que eu consigo, dentro dos meus sonhos, visualizar o que eu quero fazer e eu trabalho para realizar. Eu vou para a ação. Então, qual que é a diferença? E por isso que eu falo enriqueça a mente. O enriquecimento, ele não vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Então, tudo começa aqui. Quando você visualiza o seu sonho e você começa a planejar o que você precisa fazer para realizar, você concretiza na matéria. Tem até uma frase que eu gosto muito, deixa eu mostrar aqui esse livro, que tem muito a ver com a capa aqui, com o título que você deu ao seu livro, né? Enriqueça a mente, o caminho para o seu crescimento. Olha só que lindo. Eu gravei logo de cara esse título porque eu achei genial. E ele tem muita relação com uma frase que eu ouvi há bastante tempo e que eu ponho como verdade, que é: raramente o seu nível de desenvolvimento profissional vai exceder o seu nível de desenvolvimento pessoal. Então, você precisa desenvolver intelectualmente, precisa fazer, né, um investimento em você mesma.
E aí, a partir de quem você se torna, você atrai o sucesso. Né? Perfeito. Então, é isso que eu acho que você busca colocar aqui nesse seu livro. Exato. Né? O que eu trago nos livros é a minha verdade, é a minha essência. Porque não adianta eu falar de algo que eu não vivenciei. Como que eu vou mentorar? O que é a mentoria? É você pegar na mão da pessoa e falar assim, vem comigo porque eu já passei por isso. Eu vou desviar você dos buracos, eu vou mandar você pular as pedras porque eu já trilhei esse caminho. Sim. Então eu encurto para você o caminho que você tem que trilhar, porque eu já passei, eu já sofri, eu já vivenciei, eu sei como resolver. Então, quando você me traz uma situação, eu consigo olhar de fora e achar uma possível solução que você que está inserido no meio do problema, você não consegue. E a gente vai trabalhar junto, seja para a questão da dívida, seja para a questão da organização financeira, seja para a questão, claro, eu quero investir, eu tenho um recurso aqui, o que eu faço? Como eu faço? A gente senta e a gente vai analisar qual é o melhor investimento para o seu perfil. Nós vamos entender qual que é a dívida e vamos ver qual que é a melhor estratégia para poder sentar na frente do credor lá e a gente negociar essa situação. Então, assim, para tudo na vida tem uma solução. Só não tem para morte, que a gente sabe o dia que a gente nasce e o dia que a gente vai morrer a gente não sabe. Então, isso aí não tem como fazer, a gente não tem como prever. Mas, cara, todo problema tem uma solução. E você é a prova disso. E eu sou a prova disso. A gente vai rompendo em fé e vamos superando as dificuldades. E dessas dificuldades, a gente vai criando outras situações positivas. Sim. Cada livro dessa foi uma situação vivenciada e que da dor a gente trouxe algo produtivo. A sua cicatriz hoje curando outras pessoas. Curando outras pessoas. E aí o que acontece, né? Que eu olho pra minha trajetória, eu falo pra você que não é fácil, não. Gente, não é brinquedo, não, tá? As pessoas olham a Flávia Alves no Instagram e falam assim, cara, que mulher de sorte. Eu falei, sorte. Nunca foi sorte. Sorte cara. Acorda cedo e dormir tarde, sempre trabalhar todo foi dia. Deus. E assim, muita luta, muito estudo, muita correria para poder chegar até aqui. E quando eu olho para trás, eu só posso agradecer. Eu sou uma pessoa que eu tenho um coração muito grata. Tem os momentos que a gente murmura? Tem, que eu tenho até que pedir perdão a Deus. Tem hora que a gente também fica brava, né? Porque não é brinquedo, não. Mas quando eu olho para trás, hoje eu entendo toda a luta, toda a dificuldade, a enfermidade quando chegou, o desemprego quando chegou, os falecimentos. Eu quase perdi, minha família quase foi exterminada da face da terra durante o Covid. As perdas, né, familiares que a gente teve, as dívidas que a gente teve que negociar, o divórcio que veio também. Então, assim, foram muitas coisas, muitas situações. Pra te preparar. Assédio moral no trabalho. Então, assim, foi tanta coisa. E eu olho hoje e eu falo assim, gente, eu ainda consigo ser feliz. Olha que coisa linda. É que a gente, a alegria que tá dentro, não tá dependendo das circunstâncias. Entendeu? A gente passa pela circunstância para romper em fé e falar assim, isso não me parou, me né? parou. Isso não dita quem eu sou. E hoje, aquele ditado que não me mata, me fortalece, é uma grande verdade. Porque eu pego tudo isso que me aconteceu e eu consigo transformar em produtos, em serviços que hoje eu consigo transbordar na vida de outras pessoas. E o que a pessoa está passando, eu consigo contribuir com ela porque eu passei. Então, hoje, a Flávia mentora e terapeuta do comportamento financeiro, eu consigo, sim, me colocar no lugar do outro e ajudá-lo, porque eu já passei por diversas situações na minha vida. Você compreende, né? Exato. Estou completando 50 anos. É meio século de muita dificuldade. Mas essas dificuldades fizeram eu chegar até aqui para que hoje eu consiga pegar na mão do meu mentorando e auxiliá-lo a passar pela essa trajetória de uma forma mais leve. Isso mesmo. Veja que história maravilhosa a história. Não, gente, se deixar, a gente fica aqui, ó. Tem muito conteúdo, tem uma vida e 50 anos de experiência para compartilhar. É um privilégio enorme para mim, a Flávia, poder trazer aqui tudo isso. Não só indicação de livro, não só literatura, mas experiências reais
que a capacitam para hoje ajudar outras pessoas. E se você gostou desse conteúdo, você não pode ficar com ele guardado para você. Você já pode ajudar outras pessoas compartilhando esse link para que seus parentes, seus amigos também se enriqueçam, se engrandeçam com toda essa experiência que a Flávia traz, com as indicações de literatura. E eu tenho certeza que tanto pode te ajudar, como também vai ajudar outras pessoas. Flávia, eu queria ficar aqui, ó, batendo papo com você, porque eu sei, outro dia, vou contar um segredo. Outro dia a Flávia me ligou e eu falei, Flávia, vamos fazer uma chamada de vídeo. Gente, eu entrei num café e assim, a gente passou praticamente 1 hora numa chamada de vídeo. A hora passa tão rápido que a gente nem percebe. Eu fiquei no café e o pessoal lá me servindo um restaurante, né? Chamada de vídeo no WhatsApp. E a gente ficou quase 1 hora conversando. Porque assim, a gente não quer parar. Tem muita coisa para compartilhar. Mas você pode continuar acompanhando nas redes sociais da Flávia. Sim. Tá bom? Ela tá à disposição, tenho certeza, para ajudar. Gente, vai ser uma honra ter vocês ali no meu cantinho, no meu espaço. Eu falo que é um cantinho onde a gente compartilha um pouco da nossa trajetória. Sim. Eu trago conteúdo também de valor. Trazemos alguns trechos do programa Saúde Financeira com os nossos convidados. Os movimentos e os eventos que eu faço também, que a gente teve semana passada a conferência de finanças e investimentos, que também foi um momento muito especial. E então, você é meu convidado, venha estar comigo no @FlaviaAlves Investimentos, ficarei muito feliz com a sua presença. Muito bem, e para quem já me segue aqui no Instagram, você sabe, ou melhor, no YouTube, mas você também pode seguir lá no Instagram. Aproveitando, já vai no Instagram, coloca Kleber Alves 10, aparece aí na tela, porque você pode também acompanhar mais conteúdo, além do que eu posto aqui semanalmente no YouTube, no Pode Ler. Também tem muita informação, muito conteúdo maravilhoso lá no Instagram, no Stories, no Feed, no Reels. Hoje, gente, é tanto nome diferente na rede social que nem todo mundo sabe a diferença de Story, Reel, Feed, mas assim, vai lá no Instagram que você vai descobrir. Bom, eu quero te agradecer pela presença, te agradecer por acompanhar. Eu tenho certeza que nesse momento em que a gente vive um momento de indecisões no nosso país, um momento difícil, em que só se fala de tarifaço, existe uma insegurança financeira, principalmente para o empreendedor. É um momento assim crítico, então eu achei importantíssimo. Eu falei, não posso deixar passar essa onda, esse momento, sem a Flávia ir lá e apresentar toda essa história, toda essa bagagem, se colocar à disposição, fazer uma indicação de alguém aqui que com certeza pode te ajudar nessa questão aí financeira, tá bom? Não é isso, Flávia? É isso mesmo. E você que está aqui nos acompanhando, fico muito feliz de vocês poderem conhecer um pouco da minha trajetória. Caso vocês queiram ou necessite, entre em contato comigo pelo meu direct. Vamos tomar um café virtual para eu entender melhor o seu momento financeiro, o momento de vida que você está e ver como que eu posso contribuir com você. Vai ser um prazer conhecer você um pouquinho mais. Lembre-se, a gente nunca está sozinho e para tudo na vida tem solução. É mesmo. E hoje a indicação não foi de um livro, foi de 3, tá bom? Se você quer algum deles, chama a Flávia lá depois no Instagram. Muito obrigada pela sua companhia. Aguardo você no próximo Pode Ler, sábado às 15 horas. Até lá. Até mais.